Mas o que adianta você achar que foi maravilhoso, mas você não marcou a receita, você não sabe aplicar agora? A meditação atrai a revelação. Quanto mais eu mergulhar em meditar, mais revelação e mais presença de Deus eu vou ter. Queridos, nós não podemos nos comportar como igrejas acomodadas. Gente acomodado, conhecimento raso, você vai ser um crente limitado. Mas quanto mais profundo você for na palavra, mais acesso você vai ter em coisas grandiosas de Deus. Entenda, e por isso eu quero trazer esse tema para você hoje. Meditação é ter visitação sobrenatural. Meditar biblicamente é reunir conhecimentos profundos. Muitas pessoas, elas não conseguem ter um conhecimento profundo porque elas não passam tempo meditando. A Bíblia não se lê como um livro, queridos, qualquer. A palavra de Deus se lê com atenção, com calma. A palavra de Deus, ela precisa ser examinada, examinar as Escrituras. Nós não podemos só passar atropelando as coisas, mas nós precisamos examinar. Nós precisamos deixar que a palavra penetre a alma, renove a mente e transforme o espírito. Diga: a palavra de Deus, quando é meditada de forma séria e correta, ela traz cura para a alma. Ela muda a mentalidade da alma, da mente. Aqui está o segredo, querido, da meditação. Essa palavra, ela tem poder para transformar o espírito, para transformar o caráter. E este mês é o mês que nós vamos meditar profundamente na palavra de Deus, com calma, com tranquilidade, e extrair o máximo de bênçãos que esta palavra carrega, para que a gente não possa desperdiçar absolutamente nada. A meditação é o portal da dimensão espiritual. Diga: meditação é uma porta, um portal aberto para acesso em outras esferas espirituais. Meditar é sair do raso. Isso é meditação. É parar para ouvir, é acessar outros níveis espirituais. Quanto mais você medita na palavra, mais liberto você é, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais eu mergulho, quanto mais profundo, mais cirúrgico eu sou, mais eu avanço na esfera do mundo espiritual. Eu quero trazer um conhecimento bíblico para você, que está em Daniel capítulo 2, versículo 19. Todo meditador, todo homem de oração e de meditação, ele chega ao conhecimento de segredos. Diga: segredos. A Bíblia diz: então o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite. Daniel louvou ao Deus dos céus. Diga assim, ó: aquele que ora, aquele que tira tempo para meditar na palavra do Senhor, diga: os mistérios serão desvendados. Tem coisas que ainda não aconteceu na sua vida porque você não consegue desvendar os mistérios. Quem não consegue desvendar os mistérios não acha saída. Quem não consegue desvendar os mistérios não tem resposta. Por isso a Bíblia vai nos dizer que Daniel é um homem escravo na Babilônia, mas Daniel nunca foi escravo no reino do Espírito.
podem algemar a nossa carne, mas não podem algemar a nossa fé. Podem causar danos para nós, podem nos perseguir, podem nos prender, podem nos açoitar, nos apedrejar, mas os mistérios serão revelados a nós, e nós iremos encontrar saídas. Repita comigo: os meus inimigos não vão entender, porque trabalham dia e noite para nos parar, mas o nosso Deus, pelo teu Espírito, nos revela, desvenda os mistérios e nos mostra a saída. Uma unção de meditador tem que vir sobre nós. Aquele que ora e medita na palavra de Deus vai ter revelações. Este é o nosso mês, que até as coisas escondidas e ocultas serão reveladas a você. Este é o mês que até aqueles que se fingem de anjo e que nos engana, que só quer tirar aquilo que é nosso, Deus vai abrir a nossa visão espiritual e vai nos mostrar quem é quem anda conosco, quem é verdadeiro. Nós não seremos confundidos e nem tampouco enganados, porque Deus vai desvendar todos os mistérios. É isso que nós esperamos neste mês. Daniel não era só alguém que orava, ele perseverava e esperava do céu. Diga: o céu está enviando os anjos com a resposta. Quantos creem nisso? Eu não sei o que você está esperando, eu não sei qual é a resposta que você está esperando, eu não sei o que está escuro, que a partir de hoje vai começar a ficar claro. Eu não sei qual é a porta que está fechada, que a partir de hoje os anjos estão chegando com as chaves, porque uma unção de meditador está vindo sobre você. Vai se abrir todas as coisas para mim e para você. Quantos creem? Diga glória a Deus. A meditação abre a visão. Diga: a minha visão, diga espiritual, vai se abrir através da palavra, da meditação e do conhecimento. Diga: os meus inimigos vão se surpreender, porque a máscara deles vão cair. Porque nós somos enganados, porque nós não enxergamos, nós não conseguimos ter a percepção. Mas a partir de hoje, os dias dos nossos enganadores estão contados. Aquele que tenta nos enganar vai ser desmascarado. Amém? Esse é o poder da revelação. A meditação abre a visão, e onde há visão, há direção profética. Diga: a meditação vai abrir a visão, e aonde há visão tem direcionamento profético. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Eu vou ler na tradução NVT, Salmos 63, versículo 6. Você vai fazer isso hoje. Você é obediente? Sim ou não? Está marcando tudo aí? Porque você vai fazer isso aqui hoje, tarefa de casa. Olha lá. Quando me deito, fico acordado, pensando em ti. E o que mais? Hoje você vai deitar, colocar a cabeça no travesseiro e vai ficar lá. Porque Deus vai revelar coisas para você hoje, no leito da sua cama. Deus vai revelar coisas profundas e escondidas para você. Você vai ficar meditando no Senhor. Davi
era mestre em meditação. Você vai encontrar diversos textos bíblicos nos livros dos Salmos, Davi meditando. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente para tanta coisa, mas não para ouvir a palavra e nem para meditar nela. Esse é o nosso problema. A Bíblia é clara: quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando ao Teu respeito. À noite, você vai ficar lá, antes de dormir hoje, você vai falar com Deus. Se o Senhor não falar comigo, quando eu estiver acordado, o Senhor vai me revelar em sonhos. Porque eu vou dormir hoje meditando. O meu espírito não vai dormir, ele vai ficar meditando no Senhor. Você vai acordar no dia 2, no dia de amanhã, você vai acordar com os olhos espirituais abertos, e você vai ver coisas que você não estava vendo, e você vai ver que vai fazer sentido muitas coisas que não estavam fazendo sentido. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. A meditação prepara o terreno para a visitação. Diga: amanhã eu vou acordar, serei visitado. O mundo espiritual vai vir te visitar. As coisas vão começar a fluir na sua vida. Você vai começar a enxergar coisas novas. A meditação ativa a presença manifesta de Deus. A Bíblia diz que quando nós buscamos Ele, nós o encontramos. Como é que você busca Deus? Meditando na palavra dEle. A palavra de Deus é um diálogo. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou conversando com Ele. Ele está falando comigo. A meditação na palavra acessa a presença. A presença de Deus vem quando nós meditamos na palavra. Diga: eu conheço a Deus. Eu preciso meditar, eu preciso me aprofundar nele. Eu não posso conhecer só de ouvir falar, não. Eu preciso meditar na presença, eu preciso entrar na presença. Daniel, um homem de meditação e oração regular. Diga: oração e meditação regular, contínua. Já pensou? Se todas as vezes que nós pegássemos o celular para ficar passando tempo em entretenimento, se a gente lesse um versículo bíblico? Você sabe que o teu aparelho te mostra semanalmente quanto tempo você ficou no celular, sim ou não? Se você todas as vezes que pegasse o seu celular, tirasse um texto bíblico, tanto para postar quanto para meditar, imagina o quanto você ia acessar a presença. Queridos, nós clamamos a Deus por tudo, mas nós passamos pouco tempo com Ele. Nós estamos vivendo um tempo que a gente só busca a Deus porque estamos interessados em alguma coisa. Deus não é banco. Deus, Ele quer andar conosco, Ele quer estar conosco. Nós precisamos ter hábito de meditação. Daniel teve visitação angelical. Quem quer ser visitado por anjos? Ah, pô, isso aí é só aquele tempo. Por que eles pararam? Porque eles não foram mais requeridos. Por que eles não visitam? Porque não é requerido deles mais. Olha o que a Bíblia diz em Daniel 9:22. Eu só estou preparando você para a escola, viu? Nós só estamos preparando a igreja para a escola. Daniel capítulo de número 9, versículo 22. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar a você o quê? Olha para o teu irmão e fala assim: poucas pessoas têm percepção
entendimento das coisas. Você já encontrou pessoas assim que você fala assim: nossa, mas você é muito ingênuo, tem que ter malícia, tem que ter percepção e entendimento das coisas. Sabe quem veio? A presença, trazer percepção e entendimento. Versículo de número 23, a Bíblia diz assim, ó: assim que você começou o quê? E houve o quê, irmãos? Resposta: que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste na mensagem para entender. Diga assim, ó: muitas vezes parece que eu entendi a mensagem, mas a minha visão Como isso, apóstolo? Eu quero te explicar. As pessoas falam assim: nossa, mas Deus falou comigo, eu não estou entendendo. Se Deus falou, por que não está acontecendo? Você entendeu a mensagem, mas não teve visão. Às vezes um cego pode até ouvir, mas não pode. E o que é pior, alguns entendem a visão profética de forma distorcida. Não, mas Deus falou, você testemunha, Deus falou, você viu, Deus falou, tá, Deus falou, mas não tem a visão do caminho. E aí continua quebrando a cabeça, continua sofrendo, mesmo tendo a palavra, a revelação, mas não tem a visão. E assim tem muitos crentes, ó. Peraí, Deus me deu a mensagem, diga: Deus me deu a mensagem. Agora eu tenho que meditar nela, porque só a meditação abre a minha visão. Deus me deu a mensagem. Nós podemos pegar a Bíblia aqui agora e abrir no Salmo 23, vai dizer: Deus, aí fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Por que eu continuo tendo falta? Porque você ouviu a mensagem, mas não tem a visão. Porque a visão é que abre caminho, a visão é que faz você percorrer o caminho que a mensagem falou. Está compreendendo? Por isso que eu tenho que receber a unção de meditador. Eu recebi a mensagem. Quantas vezes você pegou a Bíblia, abriu e você entendeu a mensagem, mas e agora, o que eu faço com ela? Quantas vezes alguém veio, revelou uma palavra para você, ou a palavra revelou algo para você, mas a sua visão é limitada? Volta no versículo anterior, fazendo um favor, presta atenção. Tem uma revelação aqui de Deus que vai destravar a sua vida. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar a você o quê? Percepção. Olha, o anjo está falando com um homem de oração e de meditação. Só que ele vem dar um alerta. Você ora, você medita, mas você está confuso. Presta atenção, Daniel. Agora, o texto 23 faz sentido para você, vai destravar a sua alma. Ó, assim que você começou a... Tem gente que ora, recebe a palavra, mas não tem percepção, não tem visão. E aí ele fala, ó: houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção na mensagem, para entender o quê? Então preste atenção, só a mensagem não resolve. Quem está pegando? Quantas pessoas têm uma mensagem, mas não tem a visão? O que adianta eu saber que aquilo que eu quero está bem ali depois da esquina, mas eu não consigo chegar lá porque eu sou cego? Quem está pegando? Meu Deus. Por isso tem que ver uma unção de meditação, porque somente a meditação profunda na palavra de Deus abre a sua visão. Tem gente que tem a mensagem. Eu conheço muitas pessoas que falam: não, eu tenho uma palavra, foi revelado, e eu não sei o que está acontecendo, por quê? Que a minha vida não vai nem para frente, nem para trás, para lugar nenhum. Porque você não tem visão. Você está tão apecado numa mensagem, e você só consegue pensar nela, mas você não para orar, para jejuar, para meditar,
profundamente na palavra. Isso só o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Diga: mensagem qualquer um pode ter, mas a percepção, a visão para chegar até lá é só para quem é meditador, aquele que ora e jejuma. Tem muitas pessoas perdidas. Tem gente que vai morrer falando que tem uma mensagem e não vai sair do lugar, vai continuar estagnado. Eu não estou entendendo, mas fulano falou, Beltrano falou, Cicrano falou, por que não acontece? Você tem a mensagem, mas você não tem a visão para chegar, e essa visão só o Espírito Santo vai te entregar. Só o Espírito Santo. Preste atenção nisso aqui, ó. A visitação sobrenatural é resultado de perseverança. Tem a mensagem, mas não persevera. As pessoas chegavam até Jesus e diziam assim, ó: Senhor, Senhor, repita comigo: Senhor, Senhor. Aí ele disse: o que adianta me chamar de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Sabe o que é isso? Eles sabiam que Jesus era a mensagem, mas eles não tinham a percepção, eles não tinham a visão. Tem muita gente que está dizendo que está obedecendo a uma mensagem. Não, eu estou fazendo isso porque foi revelado na minha vida. Revelação sem visão só é mais um montoeiro de palavras. Entende? O que o Senhor está querendo trazer para nós nesses dias, nessa escola do Espírito Santo, entenda isso: meditação provoca a revelação. Diga assim: eu tenho uma mensagem, agora eu vou jejuar, eu vou orar, e eu vou meditar nessa mensagem, até que os céus seja provocado para me revelar essa mensagem. Daniel orava e jejuava, orava e jejuava, orava e jejuava. Daniel estava provocando os céus a trazer a revelação da mensagem. Daniel queria saber. Entenda, isso aqui é sobrenatural, queridos, é extraordinário. Muitas pessoas estão sofrendo com uma mensagem na mão, mas não tem a visão. Tem a visão. E o anjo aqui alerta Daniel. O alerta é muito grande aqui, ó. Por isso preste atenção na mensagem para entender a visão. Diga: tem mensagem, mas não tem entendimento. O que adianta? Tem gente que fala depois, tem pessoas que depois que recebem uma palavra, uma revelação, ele fica mais perturbado. Ele não tem entendimento. Você precisa prestar atenção nisso. Então a meditação provoca a revelação, e a revelação provoca o sobrenatural. Diga: meditação, oração, jejum provoca os céus para trazer revelação. Diga: a revelação me faz acessar o sobrenatural que já existia, mas eu não conseguia ver. Porque a bênção que Deus já liberou sobre a sua vida está aí, ó. Só que você não consegue ver. Você não consegue entender. E aí você perde a bênção por não ter visão. Isso aqui é muito sério. Diga: há muitos mistérios escondidos. Diga: há muitas riquezas escondidas. A meditação posiciona o coração para receber. Por isso tem tanta gente aí que não recebe, porque o coração não está posicionado. Quando você está meditando, a palavra de Deus está limpando a tua alma. O teu coração, diga: coração é o altar
Diga: meditação limpa o altar para receber o fogo. Tem coisas escondidas. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 45, versículo 3. Isaías 45, versículo 3. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais. Diga assim, ó, tem locais secretos. Diga: eu tenho uma mensagem que existe locais secretos, riquezas escondidas, acessos maravilhosos, mas eu tenho que ter a visão. Eu preciso ter visão. Ele está dizendo aqui: darei a vocês tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convocou o quê? Pelo nome. Quem quer acessar coisas secretas? Tem coisas secretas te esperando. Por isso que ele está falando, ele está alertando a igreja para esse mês. Preste atenção. Preste atenção, medita. Tem coisas secretas, tem coisas secretas, tem coisas que não vão chegar, já chegaram, só falta você abrir a visão. Tem milagres que já existem, só está faltando você abrir a visão. E para que isso aconteça, você tem que participar da escola, porque só o Espírito Santo vai abrir sua visão. Só o Espírito Santo vai fazer com que você venha ver aquilo que está escondido. Tem coisas para serem acessadas. A meditação bíblica é uma disciplina espiritual ordenada por Deus. Diga: meditação é uma disciplina bíblica ordenada por Deus. Diga: é lei. Diga: crente que não medita são cegos espirituais. Foi Deus que ordenou. É lei. Você quer ser bem sucedido? Você quer ser próspero? Então tira tempo de meditação, de oração, de jejum. Estas riquezas, elas estão encobertas aos cegos espirituais. Mas para nós que vamos fazer a escola, vai se abrir. Nós vamos conseguir enxergar. Entenda o que o Senhor quer falar através desse texto com você agora. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de mencionar as palavras deste, da livro da onde? Meditar nelas dia. Diga: é uma ordenança bíblica. Ah, eu quero ser bem sucedido, eu quero ter visão, eu quero ver, mas você não tem meditação. Olha aqui, presta atenção, vai fazer sentido para você. Diga assim, ó: Josué tinha uma mensagem. Moisés morreu, ele assumiu como líder. Mas não adianta ter uma mensagem e não ter uma visão. Não adianta ter uma mensagem e não ter uma visão. Não adianta ter um posto e não ter uma visão. Não adianta. A Bíblia está dizendo aqui que é uma lei meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Deste modo você fará prosperar os seus e será bem sucedido. Diga: uma mensagem sem visão não tem como ser bem sucedido. Olha isso. Medita nela dia. Diga: meditação. Porque tem gente que ele já acha que sabe tudo. O que ia fazer Josué ser bem sucedido não era a revelação que ele seria o novo líder, mas seria a meditação na palavra. Diga: aquele que não medita é infiel.
Porque somente aquele que está meditando na palavra vai conseguir cumprir a lei, cumprir os princípios. Por isso há muitas pessoas que dizem assim, não vou cumprir isso aí não, porque não é tudo isso não. Não é para tanto. Por que ela fala isso? Porque ela não tem conhecimento. Sabia? Você conhece pessoas assim? Que falam, não precisa também obedecer tudo isso. Conhece pessoas assim? Sabe por quê? Porque ele não tem a prática da meditação. Ele conhece a palavra, ele tem uma mensagem, mas ele é cego. E assim tem muita gente dentro da igreja, As igrejas estão cheias de pessoas que conhecem a palavra, mas por não meditar, é cego. E por ser cego, não obedece. E isso faz com que essa pessoa, ela não venha desfrutar, diga desfrutar, das bênçãos da meditação. Olha isso. Não tem como ser bem-sucedidos, querido, se não for obediente. Só é obediente aquele que medita na palavra, aquele que traz a palavra para o seu coração. Senão ele vai sempre falar, não precisa. Quem não medita sempre não vai dar importância. Não, deixa isso para lá. Não, isso aqui não dá. Não, isso aqui também não precisa ser assim. Somente um meditador na palavra se rende a ela, obedece a ela, cumpre os mandamentos dela. Diga, eu quero ser bem-sucedido. Mas eu estou entendendo que uma mensagem sem visão, sem meditação, não vai resolver a minha vida. Estão entendendo isso? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito profundo. Se nós queremos entrar na esfera do Espírito e andar nas esferas espirituais, aonde se encontram as nossas vitórias e os nossos milagres, nós precisamos meditar para abrir os nossos olhos. Nós não podemos andar no escuro. Diga, meditar gera estabilidade, profundidade, frutificação. Você quer gerar tudo isso para a sua vida? Estabilidade em todas as áreas. Você quer gerar isso para a sua vida? Se você quer gerar tudo isso para a sua vida, você tem que viver em meditação profunda. Sair do raso. Saia do raso. Pega a tua Bíblia todo dia, marca ela, mas não só passa marca texto para dizer que você é espiritual. Realmente leia ela. Busque conhecimento dela. Nós temos vários segredos bíblicos que vão acontecer, vão ser acessados pela meditação. Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2. Verso 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Diga, quem tem satisfação, alegria, prazer em meditar na palavra de Deus, vai ter recompensa. Você quer saber qual é? Quem quer saber a recompensa? Versículo 3. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo, e as suas folhas não. Tudo o que ele faz, olha para o teu irmão e fala assim, com todo respeito: se você se tornar um meditador, você nunca mais vai andar murcho. Conhece gente murcha? Não é assim? Tem gente que é murcho. Todas as vezes que eu tenho falta de alguma coisa, diga, um meditador da palavra
não se importa com as faltas materiais, mas se preocupa em não perder a presença do Espírito. Davi estava disposto a perder tudo, só não queria perder a presença do Espírito. Olha o segredo do meditador. Quem tem prazer, hoje é dia de culto, eu vou lá, eu quero aprender, eu tenho prazer, tem escola do Espírito Santo, eu tenho prazer, eu vou participar, eu quero aprender mais. Tem gente que está mandando mensagem para mim e fala assim: eu não vejo a hora, eu quero aprender. Amém? Você acha que essa pessoa, qual é o resultado dessa pessoa? Aqui, ó, o resultado dela é como árvore plantada junto, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, está vendo? É essa unção que vai vir sobre essa igreja esse mês. Diga: tudo que eu for fazer vai prosperar. Você vai receber a bênção de Deus. A meditação abre o caminho da revelação divina. É essa meditação que vai vir. Você não será mais cego. Quer ver uma coisa? Salmo 105, Salmo 119, versículo 105. Olha isso aqui. Olha a palavra, olha para a palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus e luz. Diga: luz só vai vir se tiver entendimento. Porque tem muita gente que tem uma mensagem e está cego. Tem gente que tem o conhecimento de Cristo e anda cego, só anda reclamando, chorando, murmurando pelos cantos, porque não tem a meditação. A palavra de Deus só vai ser luz para o seu caminho quando você medita nela, quando tem conhecimento. É isso que a palavra faz. A palavra é luz. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa é a palavra. Quando eu estou meditando na palavra, tudo muda, tudo faz sentido. A escuridão está aos passos e no caminho de quem não medita a palavra. Mas na minha vida e na sua vida só tem luz. Só tem luz. Salmo 119, versículo 18. Olha o que acontece quando você faz a oração de meditação. Abre os meus olhos para que eu... O que eu quero ver? Diga: maravilhas da lei. Mas aquele que não tem meditação, não tem temor, ele não quer ver, ele não quer enxergar, porque quando ele enxergar, esta palavra também vai o corrigir. E qual que é o problema daqueles que não meditam? Ele não quer ser corrigido. Ele quer ter uma mensagem que afaga a alma dele, mas ele não quer ter a revelação da palavra, porque a revelação da palavra traz o que? Mudança de alma, mudança de espírito e mudança de caráter. Diga: a meditação na palavra de Deus remove o véu, tira as algemas espirituais. Diga: meditação cria ambientes. Diga: cria ambientes internos, aonde o Espírito Santo vai trabalhar dentro de mim. Essa é o poder. Não adianta ter uma mensagem e não ter visão. Você quer ver isso na Bíblia? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Olha isso aqui na Bíblia. Presta atenção. 2 Timóteo capítulo 3, verso 7. Elas estão sempre o quê? Mas jamais conseguem ao conhecimento. Você viu que tem gente aprendendo, mas não consegue chegar? Diga assim: há muitas pessoas aprendendo. Diga: aprendendo, mas não conseguem chegar.
ao conhecimento da verdade. Então nem todo mundo que fala que conhece Bíblia sabe quem é o autor dela. Nem todo mundo que fica recitando versículos bíblicos vai te apontar caminhos. Entende? Tem muita gente assim. Sem meditação o conhecimento se torna infrutífero. Diga: Saul tinha uma mensagem, tinha uma informação, mas não tinha meditação. Diga: Davi tinha uma mensagem, tinha uma informação, mas tinha meditação. O que aconteceu com os dois? Qual é a diferença de um para o outro? Olha isso. Saul temia perder Samuel, Davi temia perder o Espírito Santo. Olha a diferença. Aqui ó, não é por falta de informação, é por falta de meditação. Diga: só a informação não liberta, mas a meditação liberta. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa? Presta atenção. Sabe quando você vai falar com uma pessoa e ele sabe tudo? Mas o tudo que ele sabe não liberta ele? Sabe quando você vai falar com uma pessoa e você vai recitar alguns textos bíblicos e ele fala: já sei, eu já sei. E aí ele nem deixa você falar, ele começa a recitar mais coisas. Ele até sabe, ele até tem informação, mas ele não transforma, porque ele ainda continua cego. Olha isso. Saul, quando ele perde a presença de Samuel, ele entra em desespero. Porque ele queria Samuel, Davi, ele queria o Espírito Santo. Então não se iluda com pessoas bem informadas, porque tem gente que tem muita informação, fala muito bem, tem muito conhecimento de textos bíblicos, mas se esses conhecimentos e esses textos bíblicos não mudam o caráter dele, fuja dele, porque ele só tem informação, ele não tem o espírito da revelação. Entenda isso. Muito conhecimento, mas sem visão. Tem gente que você senta com ele, ele sabe tudo, mas o tudo que ele sabe não muda a vida dele. Ele continua sendo o mesmo tendo a palavra, ele tem uma mensagem, mas ele é cego, ele não tem a visão. Então não podemos nos iludir com quem carrega uma mensagem. Nós temos que olhar por fruto que aquela mensagem que ele carrega produz nele primeiro. Primeiro tem que produzir em mim. Aleluia. Estão entendendo isso? Eu só estou preparando você para a escola. É profundo isso aqui. Então não adianta ter só informação, tem que ter revelação. Diga: revelação só vem por intermédio da meditação. Meditar é tirar tempo. Meditar é particular com Deus. Meditar é estar na presença do Espírito. Amém, igreja? Estão recebendo isso no seu espírito? Diga: ler sem meditar pode até encher a mente, mas não transforma o coração. Ouvir sem meditar pode até encher sua mente, mas não transforma teu coração. Sabe o que é isso? Ouvir sem meditar ou ler sem meditar? Você até fala: foi muito bom o culto, mas você não sabe nada do que foi falado. Você só tem uma sensação. Diga: sensação não é presença. Entende? Tem uma sensação. Você está lendo, mas você não medita. Você enche a mente. Tem gente que está cheio só a mente, mas o coração não transforma. Por isso que Deus falou para Josué: medita nela dia e noite. Só assim
você vai obedecer e vai cumprir fielmente o que está escrito. Você viu? Diga: ouvir sem meditar, eu não consigo obedecer. Eu tenho que ouvir e meditar, porque o que eu estou meditando está entrando no meu, não só na mente. Por isso tem muitas pessoas que estão, diga assim, há anos, há muitos anos, diga muito, muito mesmo, e continua com as mesmas desculpas, continua do mesmo lugar, continua fazendo as mesmas coisas, continua tendo os mesmos resultados. Diga: quem faz as mesmas coisas, que reproduz o mesmo comportamento, tem o mesmo resultado. Esses dias atrás, nós estávamos aqui orando pela virada do ano. Quem lembra? Diga amém. E nós já estamos nos aproximando novamente da próxima virada. E muitas pessoas têm uma mensagem, mas por não ter visão e nem obediência, ela continua exatamente no mesmo lugar. E é isso que eu quero mudar na sua vida, na escola do Espírito Santo. Você vai sair do lugar. Aquele que já saiu e já avançou, vai avançar mais. E aquele que está parado no mesmo lugar, vai sair desse lugar, em nome de Jesus.